Seu sangue expia meus pecados lá, está vendo? Não posso pecar. Quem é nascido de Deus não comete pecado, pois não pode pecar. A semente de Deus permanece nele, está vendo? Ele está disposto a, se cometer um erro, claro, naquele mesmo momento ele está disposto a confessar. Se for um cristão verdadeiro, ele fará isso. Se retiver, ele mostra que, em primeiro lugar, ele não tem nada. Isso mesmo, ele não tem nada para começar. Mas se for um cristão verdadeiro, aqui mesmo planta-se um grão de trigo na terra, ele sempre será um grão de trigo. Os carrapichos talvez estejam em torno dele todo e tudo mais, mas ele será um grão de trigo enquanto existir, está certo? E se um homem realmente nasceu do Espírito de Deus, ele não fica com vai e vem, para lá e para cá, e lá no mundo e aqui fora. Não, Senhor. Não, não. Você não é um carrapicho um dia e um grão de trigo no dia seguinte. Deus não tem isso no campo. Sim, Senhor. Se você nasceu do Espírito de Deus, você é cristão desde esse tempo até que você parta. E então você é imortal com Deus. É isso mesmo, se você estiver na igreja. Agora falemos sobre o lado da morte. Agora, como poderia uma pessoa nesse estado, nesse tipo de condição, ainda ficar doente? Porque o seu corpo ainda não foi redimido. O seu corpo não está redimido. Não importa quão bom você seja e quão santo e quão sem pecado e quanto do Espírito Santo. Isso é apenas a sua alma. E a sua alma ainda não foi completada. Ela apenas tem a bênção, a promessa de Deus, que é o penhor da nossa salvação. Mas agora, se não tivermos penhor algum da nossa ressurreição, cura divina alguma, então não terei segurança alguma ou nada que prove para mim que ressurreição existe. Exatamente como se Cristo não vivesse em meu coração, se eu tivesse que tirar isso de algum tipo de coisa psicológica lá no passado, tivesse que crer em alguma coisa assim, bem, então eu ficaria um pouco desconfiado disso. E é por essa razão que lá na África, quando eles vêm, eis que vêm os missionários, trazendo milhares daqueles nativos, e eles carregando pequenos ídolos de barro e tudo mais, é porque eles tinham apenas ouvido do lado psíquico da Bíblia. É isso mesmo. E a minha própria igreja batista, metodista, presbiteriana, todas que foram aí, mas quando eles viram o poder de Deus em demonstração, isso resolveu o assunto. Eles souberam então que aquele Deus era Deus. Mas agora, o que dá início a esta doença? Agora, em primeiro lugar, isso é um espírito antes de se tornar uma doença, exatamente como você era um espírito antes de se tornar um ser humano. Agora vou tomar o irmão Willets aqui como exemplo. Irmão Willets, houve um tempo quando o Senhor e eu não éramos nada. E então, em primeiro lugar, Deus nos deu vida. E vamos tomar, digamos, se eu desmanchar o seu corpo esta tarde, o Senhor é formado de uma porção de células, mantidas juntas por átomos. E agora, algum dia, esses átomos serão destruídos se Jesus tardar. O Senhor voltará. Eles serão exatamente como eram no princípio, voltarão para o ar. Mas quando o seu espírito retornar, esses átomos se reunirão novamente com este espírito e apresentarão outro irmão Willets exatamente como aquele, só que mais jovem, quando ele se encontrava no seu auge. Quando um homem passa de mais ou menos 25 anos, ele encontra umas rugas debaixo dos olhos e uns cabelos brancos aparecendo. Vai ser porque a morte está atrás de você. E um dia destes, ela vai levá-lo. Não importa quem seja você, ela vai levá-lo. Mas ela gradualmente... Você se encontra num canto aqui, e Deus o tira desse canto, e você se encontra neste canto aqui. A morte quase que o pega, e aqui, mas depois de um tempo, ela o pegará. Mas então, o que a morte pode fazer? Ela atinge com tudo a que tem direito. E então, quando fez tudo o que pôde fazer, quando Deus lhe deu esta vida, e você estava no seu auge, mais ou menos com 23, quando você chegar à ressurreição, você voltará exatamente como era quando tinha 23 anos, 25, antes da morte se estabelecer. A morte fará tudo o que pode fazer. Ela se estabelece aí, mas você voltará bem da maneira que era. Agora, cada uma das suas células em seu corpo, vamos desmanchá-lo agora. Você pega célula após célula, célula por célula, e coloca isso aqui na plataforma. Depois de cada célula em seu corpo, você chegará a um pequenino germe onde você teve início. Não se pode vê-lo a olho natural. Você tem que olhar com lentes de aumento. Eu já vi o germe da vida com um microscópio. Parece um pequeno fiozinho, e a primeira coisa que começa é bem na coluna. É como um pequeno nó.
Essa é a primeira célula que acumula sobre célula. Agora, se eu tivesse que tomar aquela única célulazinha da qual cada um de vocês vieram, uma pequenina célula, germe. O que é um germe? Um germe é uma pequenina, a menor célula. Bem, o que vem depois disso? Agora eu desmanchei você em cada pedaço seu, até esta pequena célula, e ainda não o encontrei. Acabei de colocar suas células expostas. Bem, então em seguida, células sanguíneas e células de carne, e seja o que for, colocando-as aqui, mas ainda não encontrei você, e me falta um germe agora. Bem, vou desmembrar essa célula. Agora, onde você está? A sua vida. E a vida forma a primeira célula, que era um germe. Então tudo conforme sua natureza. Cachorro conforme cachorro, pássaro conforme pássaro, homem conforme homem, células se desenvolvendo, célula sobre célula, célula sobre célula, chegam até onde você se encontra, ser humano. Desenvolvimento de célula. Agora, isso foi ordenado por Deus para assim ser. Mas agora, e a respeito do câncer? Vamos falar dele um pouquinho. Agora, Deus lhe deu sua vida. E digamos que aqui está você hoje. Aqui estou eu. Não há nada em minha mão, mas pode que haja câncer em minha mão algum dia. Bem, como esse câncer entrou aí? Vejamos o que é esse câncer. Agora, vamos desmembrá-lo, vamos tomá-lo. Agora, ele também é um monte de células. Você sabia disso? Tumor, catarata, qualquer coisa dessas é células. Elas não possuem forma. Algumas se espalham e algumas parecem aranha e algumas parecem faixas prolongadas. O câncer vermelho, exatamente como longos fios vermelhos que vão de ponta a ponta. E então existe o câncer rosa, que normalmente aparece no seio da mulher. É como panquecas que se encontram uma em cima da outra e então se espalham e crescem em qualquer lugar. Às vezes os tumores são inclinados deste jeito, longos, alongados e tudo mais. Eles não possuem forma, porque são conforme a um espírito que não possui forma, mas é um desenvolvimento de células. É um monte de células que, digamos que em você agora mesmo esteja um tumor ou câncer. Está desenvolvendo células, crescendo, 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 está comendo, sugando de você a vida. Está vivendo da corrente sanguínea. Cataratas tomam a mucosa do olho e crescem bem em cima dele, cobrem, fecham seus olhos. Alguns vêm e nunca ficam, como tuberculose, que vem num germe bem pequenino. Não há nada a ver com o tamanho dele. O mesmo tamanho do germe que forma um elefante, forma um bicho do pé, está vendo? Nada a ver com o tamanho do germe. E alguns deles tomam forma de corpo, alguns não chegam a tomar, e alguns não chegam a entrar em células, alguns tornam-se espírito, atormentam a alma. Chegaremos nessa parte, deixarei essa parte para amanhã de tarde, se puder, onde aquela alma, espírito, vem, e como aqui embaixo. E agora, amigos, não estou dizendo isso de algum tipo de psicologia. Tenho lidado com demônios faz anos, e vocês sabem disso. Se ao menos soubessem o fato depois que os cultos terminam à noite. O que às vezes acontece, vocês não sabem. Lembre-se, quando se enfrenta um espírito, é melhor saber do que se fala. Não fique só de pé ali a fazer balbúrdia, porque não servirá de nada. Mas quando um demônio tem que obedecê-lo mesmo, ele reconhecerá. Não é a que altura você grita, não é quanto azeite você coloca. É o que está aqui que ele reconhecerá. A verdade. Jesus apenas disse a ele, sai. Lembre-se, os discípulos tinham esperneado e se contorcido e tentado expulsá-lo e tudo mais. Disseram, por que não conseguimos expulsá-lo? Disse, porque a vossa incredulidade. Disse, sai dele. O rapaz caiu e sofreu a pior convulsão que já teve. Está vendo? Está vendo? Eles reconhecem a autoridade. Veja aqueles rapazes lá, aqueles vagabundos que viram Paulo expulsar demônios. Disseram, podemos fazer a mesma coisa, filhos de algum sacerdote. Então foram e disseram, podemos expulsar demônios. Atos 19. Foram a um homem que tinha ataques epiléticos e disseram, conjuramos-te por Jesus, sai dele. O diabo disse, agora, no nome de Jesus a quem Paulo prega. O diabo disse, agora conheço a Jesus e conheço a Paulo. Mas quem sois vós? Você sabe o que aconteceu. Pulou nos homens, rasgou suas roupas. E eles mesmos tiveram ataques e correram para a rua. Esses mesmos demônios vivem hoje,